Olá, casais abençoados em Cristo Jesus, casais que se tornaram parceiro do canal. Graça e paz para você, casal que me assiste pela primeira vez. Seja bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira e trago uma nova temática muito importante que nos chama muito a atenção sobre o assunto: erros que podem destruir o casamento. Existem alguns erros que nós cometemos no relacionamento conjugal que é muito simples de se resolver. Porém, existem alguns erros que nós cometemos que não é tão fácil de se resolver e pode levar até a separação dos cônjuges. E entre eles eu quero trazer o primeiro: infidelidade conjugal. Não é fácil falar sobre esse assunto, eu estou aqui debaixo da proteção de Deus para que a gente possa falar com muita ênfase sobre este assunto. Falar sobre a armadilha da infidelidade conjugal é fundamental, principalmente em uma sociedade em que prega padrões de comportamento cada vez mais distanciado dos princípios da palavra de Deus. Todos nós somos sabedores que quem instituiu o casamento não foi a sociedade nem o Estado, foi o próprio Deus lá no Éden. Gênesis capítulo 2, verso 24 fala sobre isso. Alguns versículos falam sobre este assunto. Porém, o próprio Deus, ele é um Deus fiel. E ele exige que nós, que somos os seus servos, também venhamos a exercer a fidelidade. Olha o que ele disse para Moisés transmitir ao povo judeu. Deuteronômio capítulo 5, verso 18 diz: não adulterarás. A traição no casamento é um pecado muito sério, que destrói a família, deixa as marcas tanto na pessoa traída, como também nos filhos. E isso nós precisamos atentar, porque às vezes por um simples momento de prazer, nós podemos destruir tudo aquilo que nós lutamos durante décadas para construir. O casamento é uma aliança sagrada, onde duas pessoas do sexo oposto prometem ser o quê? Fiel um ao outro até que a morte os separe. E isso diante de três personalidades importantes. A primeira, diante de Deus, que instituiu o casamento. A segunda, diante do sacerdote que está realizando a cerimônia de casamento. E a terceira, os convidados, os familiares, os servos de Deus, os amigos que estão ali. São testemunho de que você disse para a tua esposa que seria fiel a ela até a morte separar. A esposa da mesma forma para o esposo. Agora nós temos que entender algo interessante. A atração quebra o quê? Esta aliança. Essa aliança de respeitando o cônjuge. Quando você trai, você está quebrando uma aliança, está desrespeitando o cônjuge. E os próprios filhos, porque às vezes, a maioria das vezes acontece quando você contraiu o matrimônio e já tem filho no teu relacionamento conjugal. É um ato que Deus detesta e que nós precisamos ter muito cuidado. Olha o que Deus diz em Hebreus capítulo 13, verso 4. Venerado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula. Em algumas versões ele diz: abençoado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula. Aí, ponto e vírgula. Porém, aos que se dão à prostituição e o adultério, Deus o julgará. Nem eu, nem você ficará impune quando você ou eu cometemos a infidelidade conjugal. Seja homem, seja mulher. Não tem nada a ver com sexo. Nada a ver. Qualquer um de nós que cometemos a infidelidade conjugal, nós iremos pagar um preço diante de Deus. A infidelidade começa de maneira simples, de forma sorrateira, né? Quando você pensa que não, você já está engoldado, como assim Satanás fez com Eva. Então nós, como servos de Deus,
precisamos ter muito cuidado quando a pessoa é envolvida em adultério e se dá conta, está errada, erroneamente, engodadamente pelaquilo que está acontecendo, e quando menos ele percebe, ele já praticou o erro. E é isso que nós, como servos de Deus, precisamos ter muito cuidado, porque nós temos que entender, amados e queridos irmãos, que o nosso inimigo está ao nosso derredor, tentando nos estragar. E uma das coisas que ele tem mais utilizado no meio do povo de Deus e na sociedade é a infidelidade conjugal. E a infidelidade conjugal está querendo se tornar comum no meio do povo de Deus. Muitos casamentos já acabaram por causa deste mal, resultado em sofrimento para o cônjuge traído e para as pessoas do círculo familiar, principalmente os filhos. Eu tenho aqui no canal um tema muito importante que é as 3 maldições do adultério. Dê uma olhada aí, as 3 maldições do adultério. Agora olha o que diz em Provérbios, capítulo 25, verso 20 e 21. E por que, filho meu, te deixará entrar por outra mulher, ou seja, atrair por outra mulher, e te abraçaria no peito de uma estranha? Eis que o caminho do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Não pense que você está fazendo escondido. Você pode até estar fazendo escondido dos homens, da tua parceira, do teu parceiro, mas os olhos do nosso Deus estão sobre nós, e nós precisamos ter um cuidado com a questão da infidelidade conjugal. É um dos pecados mais abomináveis diante da presença do nosso Deus, porque Deus se faz presente ali naquele momento. Não pense que ele não está vendo. A palavra de Deus diz que ele é onisciente, onipotente e onipresente. No mesmo capítulo de Provérbios, que é o capítulo 5, versículo 15 e 19, olha o que diz, olha o conselho do sábio: beba a água da tua própria cisterna e da corrente do teu poço. Está falando aqui de tu aproveitar, de tu te deliciar com a tua esposa, com o teu esposo. Derrama-se-ão por fora as tuas fontes, pelas praças e o ribeiro de água. Seja para ti somente, não para os estranhos contigo. Olha aí. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, coça de amores e gazela graciosa. Sacia-te nos seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Tenhamos cuidados, servo de Deus. Debaixo da graça de Deus, eu estou aqui com muito temor e tremor para falar de um assunto tão importante. E quero neste momento orar. Bendito Deus, Criador de todo o universo. Nós sabemos, Pai querido, que Satanás tem investido, Pai amado, na infidelidade conjugal. Mas eu quero neste momento abençoar o casamento de todos aqueles que estão vendo esse vídeo. E quero repreender esse demônio do adultério, do demônio da infidelidade conjugal, e abençoar todos os casais com a fidelidade debaixo da tua graça e do teu poder. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.